Jogada SVM. Jogada. Olha, muita gente já mandando mensagem aqui, porque nós vamos falar muito do jogo do Ceará, mas a Fernanda já citou, Renato Paiva é o novo técnico do Fortaleza. Vai ser anunciado daqui a pouquinho. Nós já temos lá no Diário do Nordeste essa informação que foi publicada há alguns minutos atrás. Fortaleza acerta a contratação de Renato Paiva. Ele que está desde o dia 30 de junho sem clube, por quando foi demitido do Botafogo ao ser eliminado do Super Mundial de Clubes, perdeu para o Palmeiras. Renato Paiva vai treinar o terceiro clube no Brasil. Ele já tinha treinado, além do Botafogo, a equipe do Bahia, 55 anos de idade, e vai comandar o tricolor no resto da temporada. E a gente ainda não sabe exatamente o tempo do contrato, estamos tentando essa informação, mas o certo é que ele comanda o Fortaleza até o final deste ano, pelo menos. Diga, Wilton. Interessante sobre o novo treinador do Fortaleza. Ele conseguiu aquela vitória espetacular, histórica, embora digam que não é histórica. Vitória do Botafogo sobre o PSG. Eu achei um grande acontecimento. Porque ali nós tivemos o futebol brasileiro de uma forma inteiramente contrária à nossa história, ao nosso jeito de jogar. Apegou-se a um esquema de uma rigidez impressionante, variava de uma marcação por zona até para uma marcação homem a homem. Homem a homem era uma marcação usada muito antigamente. Fulano de tal se encarrega de Beltrano. Você persegue esse aqui, até quando ele for para o banheiro, você corra atrás. Era desse jeito, né? Exagerando. Marcação homem a homem. Isso até funcionou em algumas oportunidades. Gentili, italiano, conseguiu barrar os passos de Zico. E outros jogadores na história, Vicente de Portugal, teria parado o Pelé da Copa de 66. Então há duelos, outros, né? No tempo da marcação homem a homem. Depois veio aquilo que me parece mais suportável, mais moderno, que liberta mais o futebol, no meu modo de ver. É a marcação por zona. Marcação por zona. Você não marca homem a homem. Você marca quem cair no seu setor. E há ainda, por parte de quem marca, até deslocamentos, até outras funções com a evolução do futebol. Mas ficou definido, marcação por zona. Caiu na rede é peixe. Caiu na sua zona é problema seu. Então, mas hoje, vejam meus senhores, ressuscita-se até velhas práticas e diz-se com uma nova pintura que é uma coisa moderna. Pinta-se qualquer quadro e se denomina de moderno. Tá tudo desse jeito. É um negócio muito sério. Uma coisa muito velha, quando ela é descoberta, ela acaba sendo o novo do momento. Entenderam, senhores? Uma coisa muito antiga, que você descobre por aquela relíquia, aquela coisa maravilhosa, passa a ser a novidade do momento. Mas eu não quero deter-me mais nessas análises, não. Eu quero dizer o seguinte, que o Botafogo ganhou o jogo. E o nosso Renato Paiva, que assume o Fortaleza, adotou aquele esquema. Nos demais jogos, ele achou que o Botafogo estaria muito mais seguro naquela formação esquemática. E aí todo mundo sabe que o Botafogo não se ouve bem. E foi exatamente por isso que o Testor o colocou para fora. Perguntaram por quê? Porque ele abriu mão dos seus conceitos. Aliás, há uma confusão danada nesse negócio, sabe? Primeiro porque o Testor ganha uma partida, o Botafogo, dentro de um conceito que para o Testor não era o conceito anunciado ou prometido pelo Renato Paiva. Mas ele foi o cara que foi lá agradecer ao Renato Paiva, abraçá-lo e exaltar o resultado. Então ele é louco, né? Ele é meio louco. Essa é a grande questão, né? É porque quando você vence, vale tudo. Sim, agora, quando a vitória não venceu, ele estava no ápice. Sim, mas veja bem. O cara chega dentro de um conceito tático, ele vence um jogo. Um jogo histórico, uma vitória espetacular. O Botafogo foi afina a flor do abacaterol, como dizia Jurandir Mitoso, na aplicação tática. Ganhou o jogo. Mas depois disso, esse trêfego, né, dirigente do Botafogo, mandão do Botafogo,
disse que não. Que o conceito dele era de propor jogo, de atacar, de ser ofensivo. E que por não ser assim, por trair os próprios conceitos, ele colocou o Botafogo numa pior e ele não gostou do resultado final. Quer dizer, vai entender? Vai entender. Mas isso faz parte do futebol brasileiro. Eu sei, provo, eu tomei conhecimento que foi desse jeito. Um dirigente do Ceará, vou logo dizer o nome do time, estava reunido com os demais membros da diretoria para escolher o treinador. Aí surgiu um nome. E esse nome foi logo contactado. Aí um dos diretores, ouvindo a conversa inicial com o treinador, pediu o telefone. Oi, fulano, aqui é Beltrano. Isso. Me diga uma coisa. Qual é o esquema que você joga? Aí o outro lado da linha disse, o 3-5-2, ele disse, não me serve. Como é que pode? Foi. Só joga o 3-5-2, não me serve. E foi argumentar. Essa figura muito conhecida aqui, entendeu? Funcionou como empresário de futebol. Vejam bem como as coisas são. Um cara que não tem nem 200 horas de aula, como treinador, como dirigente, acha de dar palpite, é o caso do Botafogo. Ele é o dono, então, né? Ele é o dono, mas... ele manda e desmanda lá. Exatamente. Desculpe, meu negócio tá brabo. Eu vou dar a palavra. É claríssimo. Alexandre Mota, o que me chamou a atenção foi que foi rápido, né? Porque hoje pela manhã sai a informação de que o Fortaleza tinha o Renato Paiva ali na lista de técnicos que ele poderia contactar depois que não deu certo com o Ramon Dias. E rapidamente, na tarde de hoje, conversou, já fechou. O Renato Paiva vai ser anunciado daqui a pouquinho. Pois é, né, Breno? A grande questão que a gente precisa compreender é o seguinte... o Fortaleza tentou muitos nomes antes. E não é uma situação simples. Quem são os técnicos disponíveis no futebol brasileiro? Quando você escolhe demitir o Vojvoda nessa altura da temporada, meu amigo, você precisa reconhecer que não é só o técnico que você quer, é o técnico que aceita vir. Tem esse detalhe também. Fortaleza, nesse momento, é o vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vejo muita gente questionando o nome, mas Fortaleza antes tentou outros profissionais. Se a gente for parar para avaliar, né? Fortaleza tentou, por exemplo, Breno, Ramon Dias, não quis vir, ficou no Olímpia do Paraguai, tá na iminência de ser oficializado. Zubeldia, ex-São Paulo, né? Argentino, também tá nessa dinâmica, né? Então o Zubeldia também também declinou da proposta. Tite, que a gente trouxe também, outro profissional. Deu a entender, Breno, que não havia, assim, a ideia de um sistema de jogo muito bem definido. Não havia um cenário assim com tanta clareza. Era quem é da Série A, que já trabalhou e que aí aceitaria essa missão. E parece que o Renato Paiva está se encaminhando para isso. O que eu consegui conversando hoje com gente que cobriu o Botafogo de perto, né? Alguns companheiros, Breno, falaram que eles também ficaram surpresos com a demissão. Porque não se esperava naquele momento a demissão por conta de uma queda em um jogo nos acréscimos, sofrendo um gol na etapa final. A atuação como um todo foi muito frustrante. Foi ruim, se esperava um Botafogo de outra forma diante do Palmeiras. Isso não aconteceu, mas eles não acreditavam que seria motivo só aquele jogo para causar a demissão do técnico. Até porque eles vinham avaliando, e pelo menos essa é a análise de outros repórteres, né, que cobriam o Botafogo, de que o Renato ele estava crescendo o time do Botafogo nos últimos jogos. Antes da pausa para o Mundial, eram 6 jogos, 5 vitórias. E aí eles acreditavam que em termos de resultado, havia um entendimento de que os resultados estavam chegando. Coisa também que ele abriu mão, logo após ele abrir mão do seu modelo de jogo. Quando o Renato Paiva é contratado, né, ele é tido como técnico ofensivo. Foi isso que o John Testo falou no anúncio dele. Eu fui dizer isso aqui de manhã, teve torcedor que queria que me colocasse numa cruz, porque, rapaz, ele é retranqueiro. O homem foi contratado pelo Botafogo pelo perfil ofensivo. Se contra o PSG e contra o Palmeiras ele fez outra coisa, é a estratégia do jogo. Mas aí, diferente, né? Só pra gente concluir esse aspecto, WB, sobre ele ser ofensivo ou não, a gente fala de um profissional que foi contratado pela comissão técnica do Botafogo porque isso foi análise do John Testo. Ele que toma as decisões, ele que fez a escolha. Ele buscou a contratação do Renato Paiva porque acreditava que ele era um técnico ofensivo. Só que isso não se configurou dessa forma. Quando o Botafogo começa a trabalhar com o Renato Paiva, o Botafogo não dá certo. Os jogadores, né? A maneira ofensiva, o jogo posicional que ele tanto preza, não funciona. E aí, o que pessoas que cobrem o Botafogo estavam pontuando era justamente isso. O Testo queria que o Botafogo jogasse da mesma forma que ele
jogava no ano passado, sem as mesmas peças. Perde o Luiz Henrique, perde Thiago Almada, que são jogadores totalmente diferentes. E aí precisou que o Renato Paiva tentasse... O Renato não jogou com esse povo, né? Exatamente. Se não teve esse pessoal, você não pode nem dizer que foi no tempo do Renato. Foi no tempo do outro treinador, do Arthur Jorge, né? Exatamente, mas se cobrava Sim. aquela mesma postura. Sim. E ele não tinha as mesmas peças. Depois das perdas. Mas eu queria dizer, minha tosse não deixou. Eu ia continuar e a tosse não deixou. Continua. Vou dizer logo que eu fiquei calado. Pois continue. Cabo de uma tosse desgraçada, não é? Mas eu queria concluir que o pessoal ali lá do Castelão Está já quer apostos, falar, é? né? Já estão apostos. Pegou bem a foto deles aí, né? Tá bem, hein? É. Tá bem. Bigodezinho decente, mas isso mesmo. Mas olha, eu quero dizer o seguinte. Então nós estamos aqui em duas situações. O Botafogo que consegue, né? Dentro de um aperreio monumental, ganhar uma partida dentro de uma sistemática que não tem nada a ver com o nosso jeito de jogar. Muita gente lamentou isso. Pô, o brasileiro, que sempre foi de atacar, de iniciativa, de ter iniciativa, de propor jogo, joga na defesa retrancado, de maneira medrosa, e se gaba, e se entusiasma com o jogo. Aquele meninozinho, meu nome dele, Leicher, meu nome dele, povo do nome. Ele disse que preferia a derrota do Flamengo de 4 do Real Madrid do que aquela vitória do Botafogo contra a equipe do PSG. O Lei perdendo o PSG por 1 a 0. Maguinho, que era da Globo. Esqueço. Sim, vamos pra frente. Leifert. Agora deu, viu? Agora o homem chegou com tudo. Agora deu. Pois bem, eu quero saber o seguinte. É claro que o Fortaleza ficou, né, sem muito espaço para conseguir um treinador. De fora, vocês viram a dificuldade. Em termos de treinador brasileiro, infelizmente o treinador brasileiro, né, perdeu a corrida. Tá meio esquecido. Poucos sobreviveram à enxurrada de treinadores de fora. Não vamos discutir agora se tiveram culpa ou não. Mas o fato é o seguinte. O treinador Renato Paiva, ele vem prometendo que tipo de jogo, que conceito de jogo, que forma de jogar. É possível o Fortaleza exigir, ou pelo menos encontrar no Renato, um treinador que se enquadre dentro de suas pretensões e levando em consideração o momento vivido? Quer dizer, há um modelo prometido por parte do treinador, onde é que ele se encaixa no momento do Fortaleza? Eu acho que aí é o grande enigma. Talvez seja esse. Eu também estou meio tonto, sim. Wilton, como é que enquadra o homem? Eu digo, eu não sei. Eu não sei o que é que ele vai ser, o que é que ele é mesmo. Se ele é mais defensivista, se ele é o que ele prometeu ao Botafogo, se ele é isso ou é aquilo. Eu nem sei. Você sabe quem é que sabe? Sim. O Lourinho da Sorte, direto do Castelão. Lourinho? André Almeida. Tudo bem, André? Boa tarde pra você. É todo abusado, viu? André Almeida. Tudo bem, né, Brenão? Boa tarde pra você, pro WB, pro Alexandre Mota, pro Glauber Souza, pra Fernanda Alves, toda a nossa equipe, todo mundo que tá ligadinho aqui no Jogada Segundo Tempo. Não tem nada de abuso não, viu, seu Wilton? É porque a saudade de estar longe de você, ela faz com que o dia não seja completo. Eu sinto que tá faltando alguma coisa no meu dia. Você notou, WB, que ele falou que é a saudade de estar longe, então parece que ele não gosta de estar perto, não. A saudade de estar perto. Ele falou a saudade de estar longe. Não, ele quis dizer, ele quis falar que está com